Isso aconteceu num povoado pequeno, enfiado no sertão. Um lugar seco, de chão batido e casas espalhadas, com aquelas porteiras de madeira velha rangendo ao vento. Ali, todo mundo se conhecia, e todo mundo conhecia a história do vaqueiro João Pedro. João Pedro era homem de palavra, trabalhador, dos bons vaqueiros que já passaram por essas bandas. Dizem que nasceu sabendo montar, porque desde menino já laçava bezerro melhor que muito cabra feito. Ele e o cavalo dele, um alazão chamado Ventania, pareciam ter sido feitos um para o outro. Onde um ia, o outro ia atrás. Era raro ver João Pedro a pé. Mas um dia, João Pedro sumiu. Foi numa noite de lua cheia, num mês de agosto quente que só o cão. Ele saiu para ir buscar umas cabeças de gado que tinham se perdido depois de uma tempestade. Saiu dizendo que voltava antes da janta, que não ia demorar. Ouvimos o galope dele sumindo na estrada e pronto. Nunca mais ninguém viu João Pedro vivo. No começo, acharam que ele tinha só se perdido, ou que talvez tivesse se acidentado. Juntaram os homens e foram procurar. Procuraram por 3 dias inteiros, reviraram tudo, mato fechado, beira de rio, gruta, tudo. Não acharam nem sinal dele, nem do cavalo. Nem uma pegada, nada. Como se ele tivesse evaporado no ar. O tempo foi passando e a história foi virando lenda. O povo começou a dizer que João Pedro tinha sido levado pelo coisa ruim, que tinha cruzado algum caminho errado, passado em encruzilhadas sem fazer o sinal da cruz. Outros diziam que ele ainda estava vivo, perdido num lugar que ninguém conhecia. Mas a verdade é que ninguém sabia de nada. Aí foi que começaram a acontecer as coisas estranhas. Foi mais ou menos uns 5 anos depois do sumiço. Eu trabalhava ajudando num curral, lá para as bandas da Fazenda dos Oliveira, quando ouvi os primeiros comentários. Diziam que ao anoitecer, dava para escutar um cavalo galopando pelo povoado. Não era trote de cavalo comum, não. Era como se fosse um galope meio arrastado, pesado, como se o bicho estivesse cansado, ou carregando mais peso do que devia. No começo, ninguém ligou muito. Mas aí começaram a ver o dono do cavalo, um homem alto de chapéu, gibão de couro e roupa poeirenta, montado num alazão magro, osso puro. O problema é que, quando alguém tentava chegar perto, ele sumia. Assim, do nada. Diziam que ele ia de casa em casa, parando na porteira e chamando baixinho. Viram meu cavalo? Mas quando alguém respondia, ele desaparecia. Eu ouvia essas histórias, mas achava que era conversa fiada. Até o dia que eu mesmo vi. Naquele tempo, eu estava morando num ranchinho perto da Estrada Velha. Uma casa pequena de taipa, com um terreiro grande na frente. Toda noite, depois do serviço, eu ficava sentado num banco de madeira, olhando a estrada, sentindo o vento quente do sertão e ouvindo os barulhos da noite. Era costume meu, coisa de gente que gosta de sossego. Mas naquela noite, eu senti um troço diferente. O vento parou de soprar de repente. O calor continuava, mas o ar parecia pesado, como se alguma coisa estivesse segurando o mundo todo em silêncio. Os grilos pararam de cantar, os sapos ficaram quietos, nem os cachorros da vizinhança latiam. Sabe aquele silêncio que dá um arrepio na espinha? Pois era desse jeito. Foi aí que eu ouvi. No começo era um som baixinho, um trote vindo de longe. Mas não era um trote normal. Parecia que o cavalo mancava, arrastava um pouco as patas na terra. O barulho foi chegando mais perto, mais perto. E então eu vi. Primeiro só uma sombra no meio da estrada. Um homem montado num cavalo magro, parado bem na entrada do meu terreiro. A lua estava alta e a claridade dela deixou a cena ainda mais esquisita. O cavalo estava esquelético, com o couro repuxado nas costelas. E o homem era João Pedro. Eu juro por tudo que é mais sagrado, era ele. O mesmo chapéu de couro, o gibão velho,
a cara coberta de poeira como se tivesse cavalgado dias sem parar. Mas tinha alguma coisa errada, muito errada. Os olhos dele... Rapaz, os olhos dele não tinham brilho. Não eram olhos de gente viva. Eram fundos, escuros, parecendo buracos sem fim. Ele parou o cavalo bem na beira do terreiro e disse com uma voz que parecia vir de muito longe: "Viram meu cavalo?" O sangue gelou nas minhas veias. Ele estava em cima do cavalo. Como é que podia perguntar por ele? Meu coração batia forte no peito e minha boca secou. Eu tentei responder, mas minha língua parecia travada. Só consegui sacudir a cabeça devagar, negando. Ele ficou me olhando por um tempo que pareceu uma eternidade. Depois puxou as rédeas e virou o cavalo devagar, indo embora pela estrada, sem fazer barulho, sem deixar pegada na poeira. Quando ele sumiu, o vento voltou a soprar. Os bichos voltaram a fazer barulho, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que tinha. Corri para dentro de casa e tranquei tudo. Só consegui dormir quando o sol nasceu. No outro dia fui contar para um velho chamado Seu Benedito, que morava perto e conhecia todas as histórias do povoado. Quando terminei de contar, ele balançou a cabeça e disse: "Tu viu João Pedro? Mas ele não devia estar aqui, não." Perguntei o que ele queria dizer com isso. E o velho me contou que almas que ficam vagando assim, geralmente têm alguma coisa mal resolvida. "Ele ainda está procurando o cavalo", Benedito disse. "Mas não é esse cavalo que ele anda montado. Aquilo ali é só assombração. O cavalo dele de verdade nunca encontraram." Minha espinha gelou de novo, porque, pensando bem, na busca que fizeram quando João Pedro sumiu, o cavalo Ventania nunca apareceu. Era como se tivesse sumido no vento, igual ao dono. A partir daquele dia, toda vez que anoitecia, eu evitava ficar sozinho no terreiro. Mas o pior foi saber que eu não era o único que tinha visto o vaqueiro. Depois daquela noite, eu fiquei com aquilo na cabeça. João Pedro voltando depois de anos, perguntando pelo cavalo. Era coisa que não fazia sentido. Mas no sertão, nem tudo precisa de explicação. Os dias foram passando e eu comecei a reparar que o povo andava meio arredio. Quando dava o entardecer, as casas se fechavam mais cedo, os cachorros latiam sem motivo e tinha gente que jurava ouvir o trote do cavalo na estrada. Só que ninguém tinha coragem de sair para ver. Aí veio a história de Dona Marinalva. Dona Marinalva era uma senhora já de idade, das antigas, daquelas que tem mais história para contar do que a gente tem tempo para ouvir. Ela morava numa casinha perto da beira do mato, mais afastada do povoado. Certo dia fui levar um saco de farinha para ela, que minha mãe tinha mandado, e aproveitei para puxar conversa sobre o vaqueiro. A velha regalou os olhos na hora. "Tu viu ele também?" perguntou com a voz baixa, como se tivesse medo que alguém ouvisse. Contei o que eu tinha visto e ela fez o sinal da cruz 3 vezes. Depois, respirou fundo e começou a contar o que tinha acontecido com ela. Naquela mesma semana, bem tarde da noite, Dona Marinalva estava deitada na rede da sala, rezando baixinho antes de dormir, quando ouviu um barulho na frente da casa. Primeiro, achou que era só algum animal passando, mas quando prestou mais atenção, percebeu que era um cavalo. O trote veio se aproximando devagar, até parar bem na frente da janela. Ela prendeu a respiração e ficou ali, imóvel, sem coragem de se levantar. Foi então que ouviu a voz: "Viram meu cavalo?" Dona Marinalva jurou que o sangue dela gelou na hora. Disse que não teve coragem de olhar, mas sentiu um frio estranho, um vento esquisito que fez a chama da lamparina piscar, como se alguém tivesse passado dentro de casa. Ela fechou os olhos e começou a rezar o mais rápido que pôde. Depois de um tempo, o silêncio voltou. Quando ela criou coragem para olhar pela fresta da janela, não tinha mais ninguém. A partir daquele dia, ela dormia com a porta trancada e um ramo de arruda pendurado na janela. A história dela se espalhou e aí vieram outros relatos.
Gente dizendo que tinha visto um homem de chapéu e gibão montado num cavalo magro, indo de casa em casa, sempre no mesmo horário, sempre perguntando pela mesma coisa. Mas teve um caso que fez o povo todo entrar em pânico. Um rapaz chamado Tião, metido a valente, resolveu desafiar a assombração. Tião era daqueles cabras que não acreditam em nada. Vivia dizendo que esse negócio de alma penada era história de gente medrosa. Quando soube dos relatos sobre João Pedro, achou graça e disse que, se visse o vaqueiro, chamava ele para tomar uma cachaça. Pois bem, numa noite de lua cheia, Tião resolveu provar que não tinha medo. Ficou sentado num toco de madeira na beira da estrada, de braços cruzados, esperando. O povo da vila pediu para ele não fazer isso, mas ele riu e disse que ia olhar João Pedro nos olhos e perguntar por que ele ainda estava vagando. E foi assim que aconteceu. Lá pela meia-noite, o silêncio se espalhou pela estrada. O vento parou. Nem os grilos faziam barulho. Tião, teimoso, ficou ali, assobiando e chutando pedrinhas no chão, como se não tivesse acontecendo nada. Então, ele ouviu o trote. Um som abafado, arrastado, vindo de longe. O cavalo magro surgiu na curva da estrada, com João Pedro montado. O vaqueiro veio vindo devagar, com um chapéu baixo, sombra cobrindo o rosto. Tião sentiu um arrepio na espinha, mas não quis dar o braço a torcer. Ficou parado, esperando. João Pedro parou o cavalo bem na frente dele. "Viram meu cavalo?" A voz saiu rouca como um vento gelado. Tião riu, se levantou e bateu no peito. "Ô vaqueiro, tu tá cego? Tá em cima do cavalo e ainda tá perguntando dele?" Foi aí que a coisa ficou feia. João Pedro ergueu a cabeça devagar. Os olhos dele não eram normais. Eram fundos, escuros, vazios, como dois buracos onde não existia nada. A boca se abriu num sorriso seco, mas os dentes estavam pretos, podres, como se ele tivesse apodrecido por dentro. Tião engoliu em seco, começou a dar um passo para trás. "Se esse aí fosse meu cavalo," João Pedro murmurou, "eu ia poder descansar." O cavalo abriu a boca e um som horrível saiu dali, um relincho de arrepiar até o mais valente. Foi então que Tião viu. O cavalo não tinha olhos, só buracos fundos. O cheiro podre veio forte e o bicho começou a avançar. Tião tentou correr, mas tropeçou e caiu. No mesmo instante, João Pedro ergueu a mão e apontou para ele. O vento soprou forte e um grito de desespero se espalhou pela noite. No outro dia, encontraram Tião caído na beira da estrada, os olhos arregalados de pavor, a pele fria como se tivesse passado horas no sereno. Não morreu, mas nunca mais foi o mesmo. Ficou mudo por muito tempo e quando voltou a falar, nunca quis contar o que viu naquela noite. Só repetia baixinho: "Ele tá procurando, ainda tá procurando." Depois disso, o povo parou de sair à noite. Trancavam as portas cedo, evitavam falar do vaqueiro. Mas de vez em quando, sempre tem alguém que escuta o trote arrastado, vindo de longe. E quem vê o homem de chapéu e gibão na estrada, sabe que ele ainda está por aí, procurando. Eu não sei bem por onde começar, mas vou tentar. O que vou contar aconteceu numa época que ficou marcada para mim e para muitos ali do vilarejo. Não era algo de se contar em voz alta, porque quem falava acabava sendo olhado de forma estranha, como se fosse doido. Mas como foi comigo, eu preciso dizer. Talvez alguém que tenha vivido a mesma coisa ou que tenha ouvido a história de outra pessoa me entenda. Eu morava no vilarejo de São Miguel do Sertão, um lugar simples e pacato. Não tinha muito movimento, só quem passava por ali era gente que ia de passagem, sempre a caminho de algum lugar maior. E se por acaso você perguntasse sobre aquele lugar, as pessoas iam te falar sobre a paz,
a tranquilidade e o canto dos galos anunciando o amanhecer. Aquele vilarejo era um lugar pequeno, com casas simples, todas construídas de barro e madeira. Uma praça central com uma igrejinha que tocava o sino nas horas certas. O povo ia para a missa aos domingos, as crianças brincavam nas ruas e a vida se desenrolava calmamente, como se o tempo tivesse parado. Tudo parecia perfeito, até que o galo apareceu. O galo não era um galo qualquer. O bicho tinha um peito vermelho forte e umas penas que brilhavam como se tivessem sido untadas com óleo. Ninguém sabia de onde ele tinha vindo, e ninguém se lembrava de alguém ter comprado ou adotado ele. Mas ele apareceu, e com ele um mistério que ninguém podia explicar. No começo, o galo cantava com a luz do dia, como qualquer outro, e as pessoas não deram muita atenção. Mas com o tempo, algo estranho começou a acontecer. O galo começou a cantar à meia-noite. Isso mesmo, à meia-noite, quando ninguém estava esperando, quando a maioria do povo estava em casa dormindo. Mas o bicho cantava como se fosse o amanhecer. No princípio, o canto foi ignorado. É só um galo perdido, diziam alguns. Mas logo começaram a acontecer coisas estranhas. Uma noite, Dona Luísa, que morava na casa do lado de fora do vilarejo, morreu de repente. Dizem que foi um infarto, mas ninguém soube explicar direito. Ela tinha a saúde boa e não dava sinais de problema. No dia seguinte, o galo cantou novamente à meia-noite. E foi nesse dia que a coisa realmente começou a se espalhar. Na madrugada, o povo todo acordou com aquele canto ensurdecedor. O pior era que, sempre depois de cada canto, alguma tragédia acontecia. O próximo foi o carro do seu Antônio, que caiu numa ribanceira. Ele sobreviveu, mas ficou mal, quase sem andar. As coincidências começaram a ser demais. O galo cantava e algo ruim acontecia no vilarejo. Mas o que era mais estranho era que o canto parecia ter um ritmo diferente. Não era só um canto comum, não. Era como se tivesse uma melodia, algo que mexia com o ar ao redor, que fazia o sangue gelar e o cabelo arrepiar. No terceiro dia, Dona Maria, a parteira do vilarejo, foi dar à luz a uma moça que morava na casa, perto da igrejinha. A menina estava grávida de gêmeos e, durante o parto, um dos bebês nasceu morto. Na hora que Dona Maria se preparava para sair da casa, o galo cantou mais uma vez. E dessa vez não foi só o som do galo. Foi como se a terra tremesse um pouco, como um aviso de algo que estava por vir. A primeira vez que eu fui até a casa de Dona Maria, a velha estava com um ar diferente. Ela não queria me contar direito o que estava acontecendo, mas no fundo eu sabia que ela sabia mais do que estava dizendo. Ela me disse que o canto do galo não era normal, que algo estava por trás disso, mas não me contou mais nada. A cada noite, o galo cantava, e a cada noite, alguém no vilarejo começava a adoecer ou algo de ruim acontecia. Quando falávamos do galo, os mais velhos nos olhavam com desconfiança, como se estivessem temendo que o mal os escutasse. E o que nos assombrava mais era que, cada vez mais, o galo parecia ficar mais perto. Era como se o bicho estivesse observando cada um de nós, sabendo de cada movimento, de cada respiração. E no meio daquela tormenta, o vilarejo foi aos poucos perdendo o pouco de paz que ainda restava. Certa noite, o canto do galo ecoou pela última vez. A noite estava clara, o céu cheio de estrelas e não havia vento. Mas o galo cantou, e com ele tudo pareceu se transformar. Na manhã seguinte, alguém encontrou o corpo de seu Zé, o antigo mecânico da vila. Ele tinha sido encontrado caído no meio da estrada, sem sinais de violência, mas com uma expressão de puro terror no rosto. Dizem que o galo não era um galo normal, que ele estava possuído por uma força que vinha do além, uma força que usava o canto do galo para avisar as tragédias que estavam por vir. Alguns diziam que era coisa do diabo,
Outros falavam que ele era o espírito de um homem que tinha feito um pacto e voltava para cobrar o preço da alma. Mas, na verdade, ninguém sabia. Eu me lembro de uma noite quando o galo cantou mais uma vez. O som foi tão forte que parecia que ele estava dentro da minha cabeça. Eu acordei suando frio e, quando olhei pela janela, vi uma sombra. Era uma figura alta, encapuzada, andando pela estrada, com os olhos brilhando como dois pedaços de fogo. Eu tentei gritar, mas nada saiu da minha boca. Eu estava paralisado, e só depois de um tempo que percebi que a figura tinha desaparecido. E foi assim que o vilarejo de São Miguel do Sertão começou a se esvaziar. O galo cantava, as tragédias aconteciam, e o medo tomou conta da gente. Eu, por muito tempo, não consegui dormir direito, com a cabeça cheia de imagens do que aconteceu naquele vilarejo. Depois que tudo aconteceu, as pessoas começaram a se afastar umas das outras. Alguns ainda estavam tão abalados com os acontecimentos que nem sequer conseguiam se olhar nos olhos, como se algum mal tivesse se infiltrado ali, fazendo com que todo o vilarejo perdesse a força que tinha antes. Aquela última noite foi, sem dúvida, a mais aterradora. Eu me lembro como se fosse ontem. O galo cantou como nunca antes. Seu canto era mais forte, mais profundo e parecia ecoar dentro de cada um de nós. Naquele instante, parecia que o tempo tinha parado. As horas se arrastavam e a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer tomava conta de todos. Eu estava na casa de Dona Maria, onde o povo se reunia para conversar e tentar entender tudo aquilo. Era como se estivessem buscando respostas, mas ninguém tinha coragem de dizer o que realmente pensava. Naquela noite, algo estava diferente. A terra estava quieta, como se o vento tivesse cessado, e as estrelas estavam mais distantes. A lua parecia ter uma cor pálida, como se estivesse observando tudo de longe, sem poder fazer nada. E foi naquela quietude que, de repente, um grito cortou o ar. Não foi um grito qualquer. Era um grito de desespero. Algo que parecia vir do fundo da terra. Todos os presentes na casa de Dona Maria se olharam, com os olhos arregalados, como se reconhecessem aquele som. Sabíamos o que estava por vir. Sabíamos que o galo havia cantado pela última vez e que algo mais sombrio ainda estava por vir. O medo se espalhou rapidamente, como um fogo que toma conta do mato seco. Todos saíram da casa e correram para a rua, na direção do barulho. O grito ainda ecoava nas nossas mentes, mas quando chegamos lá fora, não havia mais ninguém. Não havia nenhum sinal do que tinha acontecido, mas algo estava errado. Algo estava no ar, e todos sabíamos que não era normal. A estrada estava vazia. A única coisa que restava era o silêncio. O tipo de silêncio que faz o coração parar de bater. Era como se a vida tivesse sido drenada de todo aquele lugar. No dia seguinte, a tragédia que se seguiu foi a pior de todas. A esposa de seu Zé, Dona Alice, foi encontrada desfalecida em sua cama. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Não havia sinais de violência, mas ela estava completamente paralisada, com os olhos fixos, como se estivesse olhando para algo além do alcance de qualquer um. Foi quando alguém, mais corajoso que os outros, foi até a estrada onde o galo havia cantado. E lá, ele encontrou um pedaço de pena caída no chão, misturado com o sangue. Não era sangue comum, mas uma substância espessa, escura, que ninguém conseguiu identificar. Alguns dos mais velhos disseram que aquilo era um sinal de que o mal estava se aproximando. Aquelas penas, o sangue, tudo aquilo não era normal. E o galo, de alguma forma, estava ligado àquela energia sombria que tinha se instalado no vilarejo. A última vez que alguém viu o galo foi uma semana depois. Ele estava parado no mesmo lugar onde sempre cantava, mas não cantava mais. Estava apenas lá, olhando fixamente para os moradores que passavam,
como se estivesse esperando por algo, como se o tempo todo tivesse estado observando, vigiando cada um de nós. Na manhã seguinte, o galo simplesmente desapareceu. Sumiu sem deixar vestígios, sem deixar nenhuma pista do que tinha acontecido com ele, como se, de alguma forma, tivesse cumprido seu propósito e se retirado. Mas o vilarejo nunca mais foi o mesmo. As pessoas se afastaram umas das outras, e o medo tomou conta do coração de todos. Aquele medo não era mais apenas do galo, mas de algo que se escondia nas sombras, algo que nos vigiava, esperando o momento certo para voltar. Eu, por muito tempo, procurei entender o que aconteceu ali. Tentei conversar com os outros, mas ninguém mais tinha coragem de falar abertamente sobre o galo e o que ele representava. Aqueles que tentaram falar eram olhados com desconfiança, como se fossem portadores de um segredo amaldiçoado. Hoje, anos depois, ainda me pergunto se aquilo foi real. Se o galo realmente tinha algo a ver com as tragédias que aconteceram, ou se foi apenas uma coincidência. Mas no fundo, sei que algo estava por trás disso. Algo que nunca consegui entender completamente. O vilarejo de São Miguel do Sertão ainda existe, mas pouco se fala sobre o galo. Muitos jovens hoje em dia não conhecem a história, mas alguns mais velhos ainda se lembram. E sempre que o vento sopra à noite, com a lua cheia, as pessoas olham para o céu e se perguntam se aquele galo voltará a cantar. Eu, pessoalmente, nunca mais consegui ouvir um galo cantar à meia-noite sem sentir aquele arrepio na espinha. Porque, de algum jeito, sei que o mal pode voltar, assim como o galo. Ele está por aí, esperando o momento certo para se manifestar novamente. E, se você está lendo isso, tome cuidado. Porque o galo que cantou naquela noite, talvez ele ainda esteja por aí, esperando o momento certo para voltar. Era uma noite fria de sexta-feira durante a quaresma. Aquele tempo do ano em que o povo no sertão fica mais recolhido, mais introspectivo, se preparando para a Páscoa. Fui dormir, mas aquela noite não parecia comum. O ar estava diferente, como se algo estivesse prestes a acontecer. Mas a gente não sabia o que era ainda. Eu morava perto de uma estrada de terra que cortava o vilarejo. Muitas pessoas passavam por ali, indo para a igreja ou indo para o trabalho nas fazendas. As casas ficavam afastadas umas das outras, e a estrada, quando caía à noite, ficava mais deserta que nunca. Eu estava deitado, ouvindo o vento que fazia as árvores se balançarem, mas o silêncio da noite estava pesado. Algo me incomodava. Então, ouvi os primeiros passos. Eles vinham de longe, como se alguém estivesse andando lentamente, mas não era um som de botas. Era mais como passos descalços na terra, batendo levemente. No começo, achei que fosse algum animal, talvez um cabrito ou um burro vagando pela estrada. Mas à medida que o som se aproximava, comecei a sentir um calafrio. Levantei, ainda meio sonolento, e fui até a janela. Olhei pela fresta da janela de madeira e vi, à distância, uma fileira de sombras caminhando pela estrada de terra. No começo, pensei que fosse algum grupo de pessoas voltando da missa. Mas à medida que fui prestando mais atenção, algo me deixou tenso. As figuras não falavam, nem faziam barulho. Eram figuras altas, com uma espécie de brilho fraco em torno delas, como se fossem feitas de neblina. Cada uma delas estava vestida com roupas antigas, parecendo trajes de séculos atrás, quase como fantasmas de uma época distante. Era uma coisa estranha e, ao mesmo tempo, real demais. Aquela visão me paralisou. Não sabia se deveria gritar, correr ou simplesmente ficar ali, sem fazer barulho, esperando que aquilo passasse. Mas o que me deixou mais assustado foi o silêncio.
Não havia animais cantando, nem vento, nem sons de noite. Só aquele silêncio pesado, como se o mundo inteiro estivesse olhando para aquele desfile de almas. Eu senti um nó na garganta. Olhei ao redor, tentando ver se alguém mais estava vendo aquilo. Mas as casas estavam todas fechadas e ninguém parecia perceber o que estava acontecendo ali. As almas continuaram sua marcha, e o mais estranho de tudo era que elas estavam indo em direção à capela, que ficava no final da estrada. Eu sabia que não havia mais ninguém lá, pois a missa já tinha acabado e os padres estavam em casa. Mas aquelas almas silenciosas pareciam ir em direção a um lugar que só elas conheciam. Fiquei observando por um bom tempo, talvez uns 15 minutos, até que subitamente o som dos passos se afastou, como se a procissão tivesse desaparecido de uma vez só. Mas o que me deixou mais assombrado não foi isso. Foi que, no dia seguinte, a dona Luísa, uma senhora muito respeitada na vila, me contou que também tinha ouvido os mesmos passos durante a noite. Ela, que sempre foi uma mulher de muita fé e calma, estava rezando o terço, como sempre fazia, quando sentiu o mesmo clima estranho que eu havia sentido. Ela abriu a porta de casa e, quando olhou para a estrada, também viu as figuras caminhar. Ela me contou que o que mais a aterrorizou foi ver que as almas não olhavam para o lado, não se importavam com nada ao redor, como se estivessem em uma missão, indo a algum lugar. E ela jurava que havia visto uma vela acesa, como se as almas tivessem a luz delas próprias, guiando o caminho. No dia seguinte, não foi só Dona Luísa quem falou da procissão. Outras pessoas começaram a contar também. Alguns disseram que ouviram os passos, outros juravam ter visto as figuras, mas ninguém se atrevia a falar muito alto. Isso virou um murmúrio pelos cantos da cidade. As pessoas começaram a se lembrar de histórias antigas, de uns velhos contos que a gente ouvia desde criança. Diziam que, durante a quaresma, as almas dos mortos que não tinham encontrado paz faziam sua caminhada silenciosa, voltando à terra para pedir orações. Mas nunca tinha acontecido nada assim antes. Ninguém sabia dizer por que isso estava acontecendo agora. Fiquei com isso na cabeça durante o resto da semana. Não conseguia dormir direito, e sempre que escurecia, eu sentia uma sensação estranha, como se aquelas almas estivessem por aí, rondando a vila à espera de alguém. Naquela época, o vilarejo era um lugar muito fechado, e a fé das pessoas estava no centro da vida delas. Mas com aquilo acontecendo, as orações aumentaram. O padre até disse algumas palavras na missa, mas ninguém sabia exatamente o que fazer. Só sabia que aquilo não era coisa boa. Algumas noites depois, a procissão se repetiu. E dessa vez, mais pessoas saíram de suas casas para olhar. Alguns disseram que viram as almas se distanciando pela estrada, indo até o campo, onde se perdiam nas sombras da noite. E quem tentava seguir o caminho não conseguia mais ver nada, como se a neblina tivesse engolido tudo. O que mais me assustou foi o olhar de Dona Luísa, quando ela me contou naquela noite o que aconteceu. Ela disse que, enquanto as almas caminhavam, uma delas parou. Ela podia sentir que aquela figura estava olhando diretamente para ela. E ela jura até hoje que, nos olhos daquela alma, havia uma tristeza tão profunda, uma dor tão grande, que ela não conseguia mais olhar diretamente para ela. Ela sentiu como se aquela alma estivesse pedindo algo, como se estivesse gritando por socorro. A sensação de que algo ruim estava acontecendo, algo que ninguém conseguia explicar, crescia a cada noite. Alguns diziam que quem via a procissão das almas deveria fazer uma promessa, uma oração forte, porque quem não fizesse isso poderia ser atingido pela maldição delas. Eu mesmo, por medo, acabei me afastando da estrada onde aquelas almas apareciam. A vida no vilarejo seguiu, mas aquele inverno de quaresma nunca saiu da minha cabeça. A imagem das almas, silenciosas e cheias de sofrimento, sempre me acompanha quando a lua cheia ilumina a estrada.
Elas continuam a aparecer, de vez em quando, mas ninguém mais se atreve a sair para ver. O mais estranho de tudo é que, depois daquele tempo, a procissão nunca mais foi vista do mesmo jeito. Talvez o lugar tenha sido deixado para trás pelas almas, ou quem sabe, quem as viu tenha sido levado a um destino que até hoje ninguém sabe. Só sei que quando chega a Quaresma, um medo silencioso toma conta da vila. E as pessoas rezam mais do que nunca, para que na próxima vez as almas não encontrem mais ninguém para seguir. Fui um dos que viu, e nunca mais vou esquecer daquelas figuras. No sertão, todo mundo já ouviu falar de histórias de assombração, visagens e até mesmo do coisa ruim aparecendo para levar os incautos. Mas pouca gente tem coragem de contar o que viveu de verdade. Porque quando a gente fala dessas coisas, parece que elas escutam. Essa história que eu vou contar aconteceu há muitos anos, mas até hoje tem gente que se benze só de lembrar. Tudo começou numa festa de casamento. O casamento era de Maria do Carmo, uma moça nova, bonita e cheia de vida. Ela ia se casar com Antônio, rapaz trabalhador e muito querido no povoado. O casamento foi na igrejinha do vilarejo, com tudo do jeito certo. Vestido branco, padre, testemunhas e um monte de gente da região para ver e festejar. Depois da cerimônia, teve o baile, como era de costume. No sertão, um casamento sem forró não é casamento. O povo ajeitou as mesas, acenderam os candeeiros e a sanfona começou a tocar. A festa estava animada, todo mundo dançando e rindo, e Maria do Carmo estava no meio, dançando feliz com o marido e os amigos. Foi aí que ele apareceu. Ninguém viu de onde ele veio. Um homem alto, bem vestido, com um terno preto tão bem cortado que parecia feito sob medida. O rosto bonito, sorriso fácil e os olhos. Ah, os olhos eram escuros demais, fundos demais. Mas naquela noite de festa, ninguém reparou nisso. Ele se misturou ao povo, conversou com uns e outros, tomou um gole de cachaça e logo foi se chegando para perto de Maria do Carmo. O noivo tinha se afastado um instante, conversando com os mais velhos, quando o estranho se aproximou da noiva. Estendeu a mão e disse num tom macio: "Me concede essa dança?" Maria do Carmo, animada com a festa e já tendo tomado uns golinhos de licor, riu e aceitou. Afinal, era uma noite de alegria e dançar não fazia mal a ninguém. Mas quando ela segurou a mão do estranho, sentiu um calafrio subir pelo braço. Um frio seco, esquisito, que fez os pelos da nuca se arrepiarem. Mas, na euforia do momento, ela ignorou e começou a rodopiar com ele pelo salão. A sanfona tocava ligeiro, os pés batiam no chão, e os dois dançavam como se fossem um só. E dançaram, dançaram tanto que o tempo parecia não passar. As horas foram correndo e o povo começou a estranhar. O noivo voltou e ficou olhando, sem entender por que a esposa não parava. O suor escorria pelo rosto dela. A respiração ficava cada vez mais pesada, mas o estranho não a soltava. As pessoas foram parando de dançar aos poucos, ficando só de espectadoras. Foi aí que Dona Áurea, uma velha daquelas que sabem das coisas, reparou. Ela olhou para o chão e viu. Os pés dele eram pés de bode. Dona Áurea arregalou os olhos e levou a mão à boca. O coração dela disparou e um arrepio gelado correu pelo corpo todo. Ela tentou chamar alguém, mas a voz sumiu. Só conseguiu puxar o braço de uma das comadres ao lado e apontar com os dedos tremendo. O que antes parecia um sapato bem engraxado, agora se revelava. Eram cascos fendidos, escuros como carvão, pisando firme no chão de barro do salão. O povo começou a cochichar, se entreolhar, mas ninguém teve coragem de falar alto. O medo prendeu as palavras na garganta de todo mundo. Mas os olhos... os olhos diziam tudo. Só Maria do Carmo parecia não perceber.
Ela continuava dançando, os cabelos grudados na testa de tanto suor, o vestido já sujo de poeira. Os olhos estavam desfocados, como se tivesse entrado em um transe. E o homem, ou seja lá o que ele era, sorria. A sanfona tocava cada vez mais rápida, mas o sanfoneiro já não era quem puxava a música. As notas saíam sozinhas, como se o próprio ar tivesse se tornado música. O fole se movia sem ninguém encostar. E foi então que alguém gritou: "Os pés! Olha os pés dele!" O salão virou um pandemônio. As mulheres se agarravam umas às outras. Os homens se benziam e algumas crianças começaram a chorar. O sanfoneiro largou o instrumento e correu, mas a música continuou tocando sozinha. Antônio, o noivo, finalmente reagiu. Avançou para cima do estranho. Tentou agarrar Maria do Carmo pelo braço, mas foi jogado para trás por uma força invisível. Caiu no chão com um baque surdo, como se tivesse levado um coice. O estranho olhou ao redor e riu. Mas não era uma risada comum. Foi um som profundo que parecia vir de dentro da terra, como se várias vozes rissem juntas. Os olhos dele brilharam, vermelhos como brasa acesa. O chão tremeu. Maria do Carmo parou de dançar de repente. Seu corpo ficou mole, os joelhos cederam e ela caiu nos braços do noivo, desacordada. O estranho ergueu os braços, como se estivesse saudando alguma coisa invisível no teto. O vento soprou forte dentro do salão fechado, derrubando algumas velas e espalhando faíscas pelo chão de terra batida. E então, ele sumiu, sem deixar rastro. A sanfona parou de tocar. O vento cessou. Só ficou o silêncio assustado da noite. Maria do Carmo acordou pouco depois com os olhos arregalados, o peito subindo e descendo rápido, e então começou a gritar. Mas não eram gritos normais. Eram gritos de alguém que tinha visto o inferno de perto. O grito de Maria do Carmo foi tão forte que pareceu rasgar o silêncio da noite. O povo se encolheu, alguns taparam os ouvidos e os mais velhos começaram a rezar. Dona Áurea, trêmula, foi a primeira a correr até ela. "Filha, em nome de Deus, o que foi? O que você viu?" Maria do Carmo tremia da cabeça aos pés, os olhos arregalados, mas parecia não ver ninguém. Segurava o próprio rosto como se quisesse arrancar algo dali. "Fogo!" ela murmurou a voz rouca. "Fogo por todo lado! Gente chorando!" O noivo segurou Maria pelos ombros, sacudindo de leve. "Maria, olha para mim. Tô aqui. Foi só um sonho ruim, meu amor. Já passou." Mas ela não ouvia. Ele me levou para um lugar escuro, um salão, mas não era festa, não era gente. A respiração dela ficou ofegante. Os olhos, oh meu Deus, os olhos. O povo se benzia, trocando olhares assustados. O padre da vila, que também estava na festa, se aproximou. "Ela está em choque, precisamos rezar." Dona Áurea, com as mãos frias como pedra, passou os dedos pela testa suada de Maria e murmurou: "Puseram os olhos em tu, menina. Agora só Deus para te livrar." O vento soprou outra vez gelado, trazendo o cheiro forte de vela apagada e terra úmida. Maria do Carmo foi carregada para casa, onde a mãe e as comadres tentaram acalmá-la. Mas naquela noite, ninguém dormiu. Ela se debatia, gemia de dor e dizia que sentia os pés queimando. Quando levantaram o vestido dela, viram marcas estranhas nos tornozelos, como se fossem pequenas queimaduras. Dona Áurea fez um sinal da cruz. Ele botou a marca. No outro dia, o padre voltou para benzer a casa. Mas Maria do Carmo já não era a mesma. Ficou dias sem comer direito, pálida, calada. Os olhos, antes tão vivos, pareciam vazios. Antônio fez de tudo para animá-la, mas ela nunca mais foi a mesma. E então vieram os sonhos. Ela acordava no meio da noite, suando frio, dizendo que via o estranho parado na porta do quarto, sempre à meia-noite. O casamento, que mal tinha começado, começou a desmoronar.
O marido, desesperado, levou Maria para rezadeiras, para o padre, para qualquer um que pudesse ajudar, mas nada adiantava. Até que, uma noite, Maria sumiu. Antônio acordou de madrugada e viu a cama vazia. Correu para fora, chamando pelo nome dela, e foi quando a viu, lá no meio do terreiro, dançando, sozinha, rodopiando como na noite do casamento, com os pés descalços na terra fria. Os olhos estavam fechados e um sorriso estranho enfeitava seu rosto. E então, de repente, ela parou, olhou para o céu e caiu no chão. Quando Antônio correu até ela, encontrou a esposa gelada, sem vida, e no chão, ao lado do corpo dela, 2 pegadas fundas, com cascos fendidos. A notícia da morte de Maria do Carmo se espalhou pela vila como um vento ruim. No outro dia cedo, o povo já se amontoava na frente da casa da família, cochichando e se benzendo. Dona Áurea chorava sem consolo, agarrada ao corpo da filha, enquanto Antônio, pálido como um morto, encarava o nada. O padre foi chamado às pressas, mas quando chegou, hesitou ao ver as marcas no chão. Cascos fendidos. Isso aqui não é coisa deste mundo, ele murmurou, apertando forte o terço entre os dedos. Foi decidido que Maria seria enterrada o mais rápido possível, sem velório longo. As rezadeiras da vila insistiram que o caixão fosse fechado, para evitar que a alma ficasse presa. Naquela noite, a vila mergulhou num silêncio estranho. Nem os cachorros latiam, mas à meia-noite, quem estava acordado jura que ouviu música, longe, vinda do campo onde a festa tinha acontecido. Uma sanfona tocando baixinho, uma melodia lenta, arrastada, e então risadas, fracas como um sussurro no vento. Os mais corajosos que olharam pela janela contaram que viram uma sombra rodopiando no escuro. Uma figura de branco, girando sozinha, como se ainda estivesse dançando. No outro dia de manhã, Antônio foi encontrado sentado na porta de casa, com os olhos vermelhos e inchados. "Eu vi ela", ele disse com a voz falha. "Maria, ela estava dançando, no mesmo vestido do casamento. Mas quando chamei, ela sumiu. O povo tentou acalmá-lo, dizendo que era o luto, que era só saudade. Mas naquela mesma noite, outras pessoas viram também, sempre à meia-noite. Uma figura branca, rodopiando devagar, sem tocar o chão. Alguns tentaram se aproximar, mas o frio era tão forte que congelava os ossos. A vila nunca mais foi a mesma. O salão onde aconteceu a festa foi abandonado. Dizem que quem passa por lá depois da meia-noite ouve a sanfona tocando sozinha. E quem escuta a música reza para não ver a noiva dançando, porque quem vê é o próximo a ser chamado para a dança. Isso aconteceu há uns bons anos lá no interior, numa pequena roça que ficava afastada da cidade. Era um mês de setembro, um calor danado, mas a história ficou marcada na minha memória. E até hoje ninguém consegue explicar o que aconteceu naquela noite. Vou te contar do jeito que aconteceu, e se você acredita ou não, aí é com você. Mas te garanto que o que vi naquela noite ainda mexe comigo. Era um domingo comum e eu estava em casa, naquele casebre simples que a gente tinha, mais um pedaço de chão batido do que uma casa de fato. Aquele tipo de casa que tinha o essencial, uma fogueira para cozinhar, uma rede para descansar e uma mesa de madeira que já estava toda gastada. Meu pai sempre dizia que a estrada que passava ali perto, além de ruim, tinha umas histórias de arrepiar. Ele sempre me advertia sobre a encruzilhada que ficava a um pedaço dali e sobre os caminhos por onde andavam as almas, se você me entende. Aquele lugar, o povo da roça sabia, não era de boa convivência. Mas como eu não via ninguém passar por ali muito, eu achava que era exagero da parte dele. Nessa noite já estava bem tarde, quase chegando na hora de dormir,
quando ouvi o barulho do cavalo. Na roça, a gente fica acostumado com esses sons, o piar das corujas, os latidos de cachorro, até o ronco do vento. Mas esse som era diferente. Parecia um cavalo vindo em direção à minha casa, e isso me chamou a atenção. Normalmente, se alguém estivesse passando, era bem mais quieto, sem alarde. Então, eu peguei a lanterna e fui até a porta do casebre. O cavalo parou bem ali, em frente, e a escuridão só fazia o som do animal ficar mais claro, mais forte. Não consegui ver quem estava montado, mas sabia que tinha alguém ali. O pior é que não foi só o cavalo que ficou parado. O cavaleiro também ficou quieto. Não sei se por timidez ou por respeito, mas não ouvi uma palavra, nenhum movimento, nada. Fiquei observando por um tempo, esperando que algo acontecesse. Em casa estava eu sozinho. Meu pai tinha saído naquela tarde para levar um pouco de queijo na cidade, e minha mãe tinha ido na casa da comadre. A única luz que se via na estrada era a que eu tinha na lanterna, e a sensação era de um silêncio profundo. Era como se o mundo tivesse parado por uns minutos. Aí, do nada, a figura montada no cavalo começou a se mexer. Era um homem alto, com um chapéu grande que tapava a maior parte do rosto. Ele estava vestido com uma camisa de tecido grosso e uma calça que, pelo jeito, não era de agora. Ele se aproximou da porta, a voz rouca, e pediu um favor. "Moço, me dá um pouco de água e quem sabe um pouso para eu passar a noite. Tô viajando e a estrada tá muito dura", ele falou. Pensei que fosse algum viajante, alguém que tinha perdido a direção. Isso era normal por ali, porque a estrada, que antes era de terra, era cheia de buracos, e quem não conhece o lugar pode se perder fácil. Mas o que mais me chamou a atenção foi o jeito dele, o tom grave e meio distante que ele usava na fala. Eu não conhecia o homem, e meu instinto dizia que alguma coisa não estava certa, mas não queria parecer rude. "Claro, senhor. Só um pouco de água e a casa está aberta. Pode entrar", respondi. Ele não desmontou do cavalo. Pelo contrário, ele ficou ali mesmo, quieto, observando. Como já fazia muito calor naquela época, a água ia bem, então peguei um copo e entreguei a ele. Quando a mão dele pegou o copo, foi um arrepio que subiu pelas minhas costas. A mão dele estava fria, mais fria do que deveria ser, mesmo numa noite quente. Ele agradeceu e tomou a água devagar, sem dizer uma palavra a mais. Depois de algum tempo, ele me pediu para sair. O homem disse que ia seguir viagem, que não queria incomodar mais do que o necessário. Fui até a porta para ver ele partir. Só que, antes de ir embora, ele olhou de novo para mim, e esse olhar, meus amigos, eu não vou esquecer nunca. Era um olhar profundo, estranho, como se já soubesse algo sobre mim que eu mesmo não sabia. E, sem mais palavras, ele virou o cavalo e se afastou. Naquele momento, eu não percebi, mas mais tarde, quando a memória foi voltando, algo me incomodou. A escuridão era tão densa que eu não conseguia distinguir direito onde ele estava indo. E o cavalo, o som do cavalo, ele foi embora sem fazer um único barulho de casco no chão, como se estivesse flutuando, como se a terra estivesse abafada por ele. Eu fechei a porta e voltei para a cama, sem mais nem menos. Só que algo não estava certo. Algo me dizia que aquela visita era a última. E o pior é que eu não sabia de nada ainda. Mas o que veio depois, ninguém esperava, não ouvi mais. O homem não apareceu de novo. No outro dia, quando acordei, fui até a encruzilhada, já de manhãzinha como sempre fazia, e me deparei com uma surpresa. O caminho estava limpo, sem vestígios de passagem, e não tinha nenhum sinal do cavalo ou do homem que tinha pedido abrigo. Mas o que ninguém explicou foi o seguinte: a cada noite que passava, o povo começou a notar que na beira da estrada, perto do meu casebre, apareciam marcas estranhas. Não eram marcas de animal, mas sim pegadas grandes, com um formato que eu nunca tinha visto antes.
Pareciam mais com marcas de um bicho muito maior, como se algo tivesse caminhado por ali e deixado uma impressão enorme, com cascos enormes. Mas ninguém ousava falar sobre isso. A coisa foi ficando estranha. Todo mundo na roça começou a falar sobre o viajante que passou por ali. E o que mais me arrepiava era o jeito que o povo falava das pegadas. Nunca tinham visto nada parecido. As marcas apareciam de madrugada, como se alguém tivesse passado por ali, mas sem fazer barulho. Só o silêncio e aquelas marcas no chão, com a terra amassada como se um animal de grande porte tivesse parado ali, mas sem que o som do casco se ouvisse. Eu confesso que fiquei com um medo tremendo. Por mais que meu pai sempre tivesse me avisado sobre os perigos de andar por aquelas bandas à noite, a história do homem começou a se espalhar e cada vez mais pessoas comentavam que tinham sentido algo estranho por ali. Uns diziam que era coisa de alma penada, outros falavam que podia ser até feitiçaria. Mas o fato é que a encruzilhada começou a ter uma fama que não era boa. Passaram-se uns dias e a história foi ficando mais maluca. No mesmo dia em que o homem tinha saído de madrugada, a minha mãe voltou de casa da comadre e ficou curiosa sobre o que estava acontecendo. Eu já estava com a cabeça cheia de perguntas e de medo. Fui até ela e contei o que tinha acontecido, tentando disfarçar o pavor que eu estava sentindo. Ela me ouviu, mas não falou nada, até que de repente ela me disse: "Filho, o senhor que passou aqui não é bem quem você pensa. O que ele pediu, a água, o abrigo, era tudo só para enganar." Ela falou baixo, como se tivesse medo até de falar mais alto. Eu olhei para ela sem entender nada. "O que você quer dizer com isso, mãe?" perguntei. Ela me explicou que, há muito tempo, naqueles arredores, o povo contava histórias de homens que apareciam do nada, principalmente perto daquelas encruzilhadas. Alguns diziam que eram espíritos, outros falavam que eram criaturas do além. Mas o que todos concordavam é que aqueles homens não passavam de uma armadilha. Eram almas perdidas que estavam tentando fazer outras pessoas se perderem também. Ele não era um homem qualquer, meu filho. O olhar dele não era de um vivo. Ele não veio pedir pouso, ele veio te vigiar, ela disse. E aquilo me cortou o coração. Eu não sabia o que pensar. Mas o pior é que as coisas começaram a piorar. Nos dias seguintes, a roça ficou mais quieta do que o normal. A movimentação na estrada era menor e os poucos que passavam começavam a se apressar mais, como se soubessem de algo que eu não sabia. E, uma noite, quando o sol já estava se pondo e o cheiro de terra batida tomava conta do ar, algo aconteceu. Eu estava na porta como sempre, observando o céu escuro quando ouvi os cascos do cavalo de novo. Aquela sensação estranha já me fazia suar frio, mas eu não conseguia evitar. O som do cavalo veio de novo até a porta, e essa noite foi diferente de todas as outras. Quando a figura apareceu, o homem estava montado, mas dessa vez ele não estava sozinho. Eu podia ver uma sombra que o acompanhava, algo que não tinha forma, mas que se movia ao redor dele, como se fosse uma nuvem escura que ninguém conseguia enxergar direito. O homem olhou para mim e, antes que eu pudesse falar alguma coisa, ele disse, de forma baixa, quase como um sussurro: "Você me viu, né? Agora não tem mais volta." E foi só o que ele disse. Ele não desceu do cavalo, mas parecia que a presença dele estava em todo lugar. Eu fiquei paralisado, sem saber o que fazer. O homem virou o cavalo e a sombra parecia se afastar junto com ele. Só que antes de sumir na escuridão, algo estranho aconteceu. O som dos cascos não se ouvia mais, como se o cavalo estivesse flutuando. Eu olhei bem e foi quando percebi o que ninguém tinha notado antes. O homem não tinha pés normais. Ele tinha cascos iguais aos de um bode. E foi só quando ele desapareceu completamente que eu caí em mim e percebi o que tinha visto. Na manhã seguinte, quando o dia amanheceu,
O povo da roça se reuniu, como de costume, na praça. Mas não se falava de outra coisa a não ser o homem da encruzilhada. Pessoas começaram a relatar que durante a noite ouviam o som de cascos de cavalo, mas não viam ninguém. Alguns diziam que a mesma figura apareceu para eles, mas ninguém tinha coragem de ir atrás para perguntar o que ele queria de fato. O que ninguém sabia é que ele já tinha desaparecido. Ele tinha sumido da vista de todos, mas sua presença, de alguma forma, ainda estava ali. Naqueles dias, muitas pessoas relataram sentir um frio estranho à noite e a sensação de estar sendo observados. E claro, as pegadas apareciam de novo, ainda mais nítidas na estrada. A cada noite que passava, eu sentia o peso de estar sozinho naquele casebre, esperando que ele voltasse. Mas o homem nunca mais apareceu para mim. No entanto, depois daquela noite, todas as histórias que eu vi sobre ele começaram a fazer mais sentido. Ele tinha vindo de alguma forma e ninguém sabia por quê. Talvez tivesse algo a ver com a encruzilhada, com aquele caminho que atravessa a vida de quem não conhece os segredos do interior. Algumas semanas depois, o povo da roça começou a comentar que o homem havia desaparecido, mas com um aviso estranho. Ele nunca se afastou completamente. Alguns garantiam que ele ainda aparecia por ali, nas noites mais escuras, buscando por mais almas. Uns diziam que era um espírito que buscava companhia, outros que ele era uma entidade perdida, condenada a andar por aqueles caminhos até que encontrasse o que estava procurando. Mas seja o que for, ficou claro. O homem da encruzilhada não era alguém comum, e se você cruzasse o caminho dele, nunca mais seria o mesmo. Desde então, a estrada passou a ser evitada à noite. O povo só passava por ali de dia, com medo de encontrar o homem. Ou pior, de se perder também. E a história ficou, como todas as histórias da roça, um aviso para quem não sabe respeitar os lugares e os sinais do interior. A encruzilhada, ao que parece, ainda guarda os segredos daquele homem. E até hoje, se você passar por aquela estrada à noite, pode ouvir os cascos de um cavalo. Mas não se engane, porque a cada passo, quem sabe quem é o verdadeiro cavaleiro que o acompanha. Era uma vez uma mulher na vila, muito conhecida e respeitada por todos. Seu nome era Dona Severina, mas todos a chamavam carinhosamente de comadre. Era uma mulher simples, mas cheia de sabedoria, que sempre ajudava a todos com conselhos e remédios caseiros. Tinha uma bondade que não cabia no peito e, por isso, era muito querida. Ela morava sozinha numa casinha perto da igreja. Uma casa simples, mas cheia de flores no jardim, o que lhe dava um toque acolhedor. Ela sempre estava disposta a ajudar, principalmente as pessoas mais velhas, que vinham até ela para pedir uma oração ou um remédio natural. Naquela época, a gente não tinha muita opção de médico, então a comadre tinha uma fama de ser uma curandeira. O povo confiava nela, pois ela parecia ter respostas para tudo. Não tinha quem não gostasse dela. Se alguém estava doente, Dona Severina logo estava lá, com seu chá de erva cidreira, seu remédio de gengibre ou alguma oração poderosa que ela sabia de cor. Porém, o que o povo não sabia é que ela guardava um segredo. Algo que até hoje ninguém conseguiu explicar direito. Se alguém se atrevia a contar, o que eles diziam parecia mais coisa de história de quem gosta de assustar os outros. Mas ao mesmo tempo, quem ouviu jurava de pé junto que era a mais pura verdade. Tudo começou uma noite, perto da lua cheia. Eu ainda era muito jovem na época e lembro-me de tudo com detalhes. Eu morava com meus pais na casa mais afastada da vila, bem perto do mato. Então, quando o sol começava a se pôr, a gente já se preparava para entrar em casa. No caso da Dona Severina, ela morava bem mais perto da igreja, e eu, sendo bem curioso, gostava de ficar observando quando passava por ali. Ela era uma mulher calma, com um andar tranquilo, e sempre ia à missa,
rezava suas orações, cuidava do seu jardim. Tudo parecia perfeito. Mas depois de um tempo, a tranquilidade da comadre começou a ser quebrada por algo que, até hoje, ninguém sabe explicar direito. Pessoas começaram a notar que, em algumas noites de lua cheia, Dona Severina desaparecia de sua casa. Não falava para ninguém onde ia, e na maioria das vezes, ninguém sabia até que horas ela ficava fora. O que mais chamava sua atenção era o fato de que, sempre quando ela voltava, vinha com a roupa amassada, os cabelos bagunçados e um semblante diferente, como se tivesse vivido algo que a deixava um pouco assustada. Foi uma dessas noites que tudo aconteceu comigo. Eu estava voltando de um trabalho que tinha na roça, já perto de meia-noite. E ao passar pela casa da comadre, notei algo estranho. A porta estava entreaberta, o que nunca acontecia, porque ela sempre fechava bem a porta antes de se deitar. Curioso, me aproximei devagar, querendo ver se estava tudo bem. Foi quando eu a vi pela janela. A comadre estava lá dentro, com os olhos fixos na porta. Ela não se mexia, parecia estar esperando algo. Eu fiquei observando, e foi então que eu a vi sair pela porta, como se estivesse em transe, com passos pesados e lentos. O que mais me assustou foi o jeito que ela estava andando. Não era como ela sempre andava, com aquele andar calmo e sereno. Não, era como se ela estivesse sendo guiada por algo que eu não conseguia entender. Eu segui de longe, sem fazer barulho, até onde ela estava indo. Ela entrou na mata. Naquela hora, eu já estava com o coração acelerado, mas a curiosidade me tomou. Segui a comadre de longe e, conforme ela se afastava da estrada, o som dos seus passos ia se tornando mais distante e, ao mesmo tempo, mais estranho. Como se algo estivesse mexendo na terra por trás dela. De repente, ela parou em uma clareira no meio da mata, onde havia uma árvore muito velha. A comadre olhou para os lados, e eu quase deixei escapar um grito de susto. Ela estava sozinha, mas de alguma forma parecia que não estava. De repente, ela começou a murmurar palavras baixas que eu não conseguia entender. Como se estivesse falando com alguém, mas não havia ninguém ali. Eu fiquei ali, parado, sem saber o que fazer. Até que, num movimento abrupto, ela se agachou no chão, as mãos tocando a terra. Foi então que algo inacreditável aconteceu. Com um estalo, algo pareceu se transformar nela. A mulher que eu via não era mais a Dona Severina. O corpo dela começou a mudar. Seus ossos estalaram, sua pele parecia se contrair e suas roupas começaram a se deformar. Não foi algo rápido, mas também não foi demorado demais. Eu vi com os meus próprios olhos. A comadre estava se transformando lentamente em um animal. Eu fiquei paralisado, com o coração batendo tão forte que parecia que todo o meu corpo iria explodir. Eu vi quando ela começou a crescer pelos. Sua coluna se arqueou e os dedos das mãos e dos pés se alongaram e viraram garras. Não era mais uma mulher. A criatura que ali estava tinha corpo de bicho. Eu não sabia se era um lobo, um cervo ou algo que minha mente não conseguia conceber. Mas uma coisa era certa. Aquela coisa, sem dúvida, era a Dona Severina. Ela ficou ali, parada, olhando para o chão, como se estivesse esperando alguma coisa. Foi quando, de repente, ela levantou a cabeça e olhou para o lado. Naquele momento, senti um calafrio profundo, como se algo estivesse me observando também. Eu corri, mas não antes de ouvir um som horrível. O som da criatura que tinha se tornado a comadre fez um barulho horrível, como se fosse um grito de dor, mas ao mesmo tempo, algo selvagem. Eu nunca falei nada para ninguém até hoje, porque sabia que se contasse, ninguém iria acreditar. Todo mundo na vila sempre pensou nela como uma mulher boa e querida. Mas depois daquela noite, eu sabia que Dona Severina era algo muito diferente de tudo o que o povo pensava. O pior é que, na semana seguinte, ela estava de volta à vila,
com um sorriso no rosto, como se nada tivesse acontecido. Ela parecia até mais disposta, mais calma. Até hoje, algumas pessoas ainda dizem que viram Dona Severina naquela mesma forma de bicho, andando pela noite. Os mais velhos, quando falam sobre ela, sempre lançam um olhar desconfiado. E a história da comadre que virava bicho nunca se apaga. Eu, por minha vez, passei a temer aquela mulher. E desde aquele dia, evito passar perto de sua casa à noite. Quem sabe ela ainda anda por aí, em alguma noite escura, esperando que alguém mais possa vê-la em sua forma verdadeira. A pergunta que fica no ar é: será que algum dia alguém descobrirá o segredo da comadre que virava bicho? Eu nunca imaginei que a história que vou contar fosse sair da minha boca. Mas tem tanto tempo que já não consigo mais guardar isso para mim. E sei que, se eu não contar, a memória daquele homem vai continuar viva, atormentando nossos corações e nossos pesadelos. Aconteceu nas serras de São João, um lugar simples, tranquilo, como qualquer outro. O tipo de lugar onde as pessoas moram mais por necessidade do que por gosto, mas era nossa casa e nós amávamos nosso pedaço de terra. Aquelas serras, cheias de mato e com suas trilhas apertadas, sempre pareceram ser uma grande proteção para o povo que ali morava. Mas de vez em quando, o vento trazia histórias que faziam a gente arrepiar até os ossos. A história do homem que todos chamavam de Zé do Bico é uma dessas que não se sabe bem onde começa e onde termina. Ele morava sozinho em uma casinha no fim da estrada, já perto da mata fechada. Não se via muita gente por ali. Zé era do tipo que ninguém sabia de onde vinha nem para onde ia, mas estava lá, sempre com um jeito simples de quem trabalhava no roçado e vivia na solidão. Eu lembro muito bem da primeira vez que ouvi falar dele. Era uma noite de lua cheia e a galera estava reunida na casa de Dona Neca, como sempre. O povo tinha o costume de se juntar para contar causos e, claro, tomar um café com queijo e cuscuz. Nesse dia, a conversa estava calma, até que alguém mencionou o Zé do Bico. Aquela casa lá em cima na serra, disse seu Gildo. Aquele homem é estranho, viu? Já vi ele desaparecer no meio da noite, e quando aparece de novo, os cabelos ficam arrepiados como se tivesse tido algum susto. Na época, ninguém pensava muito sobre isso. Todo mundo estava mais preocupado com a plantação e com o dia a dia. Mas naquela noite, algo na fala de seu Gildo mexeu comigo. E o pior é que não demorou muito até eu descobrir que o homem não era só estranho. Ele era algo mais, algo que a gente nem sabia que existia até aquele momento. As primeiras coisas estranhas começaram a acontecer nas noites de lua cheia, logo depois de Zé ter passado a morar lá nas serras. Não era muito tarde, mas de repente a galera começou a ouvir uns uivos no meio da noite. Uivos que vinham daquelas bandas da serra, de onde ninguém se atrevia a ir depois do cair da noite. A princípio, ninguém ligou. Achavam que era algum animal selvagem, algum cachorro, sei lá. Mas quando isso se repetiu noite após noite, começaram a falar que os uivos não eram de qualquer bicho. Eram uivos que vinham com uma força estranha, um tipo de lamento que parecia vir de dentro de alguém. Algo de humano, mas com algo mais. Algo que não dava para explicar direito. Foi então que as primeiras pegadas começaram a aparecer no terreiro de algumas casas. Eram pegadas grandes, enormes, como as de um animal selvagem, mas com uma diferença. Elas apareciam do nada, sem explicação. Ninguém sabia como, nem porquê, mas estavam lá. Umas vezes, as pegadas eram na frente das casas, outras mais distantes, na beira da mata. Mas o que assustava mesmo era o tamanho delas. Elas eram maiores do que qualquer animal que a gente conhecesse. Mais tarde, alguém se atreveu a contar que viu um vulto enorme, com os olhos brilhando na escuridão. E mais estranho ainda foi que sempre, sem exceção,
Aquelas pegadas apareciam na noite de lua cheia. Dizia-se que Zé tinha um segredo, e eu acho que a gente já sabia, no fundo, que não era algo bom. Ele evitava falar com muita gente, mas de vez em quando se sentia mais solitário, o povo via ele andando pelas trilhas, com um olhar perdido, como se estivesse procurando alguma coisa. O mais estranho era que, toda vez que Zé estava por perto, os uivos cessavam, mas depois de ele ir embora, eles voltavam mais fortes, mais assustadores. O homem sumia e com ele o som do lamento. E depois surgiam aquelas pegadas enormes à vista de todos. Eu lembro que, em uma dessas noites de lua cheia, decidi ir até a serra. A curiosidade me consumiu e eu não aguentei ficar ouvindo as histórias e não fazer nada. Fui com meu primo João, que sempre foi mais corajoso, mas que também estava morrendo de medo de descobrir o que realmente estava acontecendo. Fomos até a trilha que levava para a casa de Zé. A escuridão era densa e o vento trazia consigo o cheiro de terra molhada. Mas à medida que nos aproximávamos da casa dele, a atmosfera ficava ainda mais estranha. Quando chegamos, a casa estava apagada, sem sinal de vida. Nada de Zé lá. Mas o vento, aquele vento que parecia querer contar os segredos da serra, começou a uivar mais alto, mais forte. A coisa ficou ainda mais bizarra quando olhamos para o chão e vimos as pegadas. Eram aquelas pegadas grandes, do tipo que não se vê por aí, e a impressão era de que elas estavam nos seguindo, acompanhando nossos passos. Foi quando a gente ouviu o uivo, forte e penetrante. Não vinha de nenhum animal conhecido. Era algo completamente diferente. Algo que parecia vir de dentro da mata, mas ao mesmo tempo parecia estar nos cercando. Algo que fazia o coração da gente bater mais rápido, apertando no peito. João olhou para mim e com a voz tremendo disse: "Acho melhor a gente voltar. Isso não está certo. Isso não é normal." Mas antes que a gente conseguisse dar mais um passo, algo aconteceu. O uivo cessou e no lugar dele surgiu um som estranho, como se o próprio vento estivesse engolindo o silêncio. Um som de algo se arrastando pelo chão, arranhando. Fui o primeiro a olhar para trás, e lá estava Zé. Mas não era o Zé que eu conhecia. O homem estava ali, mas havia algo de estranho em sua aparência. Seus olhos estavam redondos, como se tivesse sido tomado por uma força que não era dele. Ele se aproximou lentamente, mas quando parou, a coisa mais estranha aconteceu. Ele uivou, um uivo profundo que parecia vir do fundo de sua garganta. Era a primeira vez que eu via o homem, não como ele era, mas como ele estava. Ele não parecia humano, e aquele som, aquele grito, não era mais de um homem. Ele havia se transformado em algo mais, algo que não tinha mais jeito de explicar. Eu sabia que Zé do Bico tinha sido amaldiçoado. Ele era o lobisomem, o ser que vinha atormentar a serra nas noites de lua cheia. Eu nunca vou esquecer aquele momento. A imagem de Zé parado ali, com aqueles olhos que não eram mais dele, aqueles olhos que brilhavam como se fossem de um bicho selvagem, ficou gravada na minha mente. O que estava diante de nós não tinha mais nada de humano. A voz dele, agora gutural e estranha, parecia vir de algum lugar profundo, como se fosse de uma criatura que já não fazia parte deste mundo. Naquele instante, meu corpo congelou. Não conseguia mais me mover. O medo me paralisou. João, ao meu lado, estava tão assustado quanto eu. Ele tentava falar, mas sua voz não saía. O silêncio tomou conta do lugar, e tudo o que podíamos ouvir era o vento, que agora parecia mais forte, como se ele estivesse tentando nos empurrar para longe daquele lugar. Mas o mais aterrorizante de tudo foi o som que começou a se formar. Um som baixo e contínuo, como se Zé estivesse se transformando naquilo que ele realmente era, um lobisomem. Quando ele deu um passo à frente, o chão tremeu ligeiramente.
Não era mais um homem que se movia, era algo muito maior, algo que fazia a terra abaixo de nossos pés se estremecer. Sua forma parecia se alongar, seus ossos estalando, se esticando, como se ele estivesse se tornando um animal. Eu vi as garras crescerem de suas mãos, suas orelhas se alongando, e a pele dele se contorcendo de uma maneira que não dava para acreditar que fosse real. O horror tomou conta de mim e de repente fui puxado por uma força invisível, uma sensação de que aquela coisa estava prestes a nos atacar. Mas antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, Zé, ou o que quer que fosse agora, se ergueu sobre suas patas traseiras, uivando para a lua cheia que brilhava no céu. O som cortante que saiu de sua garganta parecia querer rasgar a própria noite. Eu mal conseguia respirar e o coração batia tão forte que parecia que ia saltar do peito. A sensação de que a morte estava próxima era esmagadora. E naquele momento, a única coisa que me passava pela cabeça era que, se não corrêssemos, aquilo ia nos pegar. Eu olhei para João e finalmente consegui me mover. A única coisa que consegui fazer foi puxá-lo para trás, correndo de volta pela trilha. Sentia que algo nos seguia, com passos pesados, mas ao mesmo tempo silenciosos. Não ousamos olhar para trás. Sabíamos que qualquer olhar para aquele ser nos faria sucumbir ao medo e àquilo que ele realmente era. Corremos até nossas forças se esgotarem, e só quando já estávamos longe o suficiente da casa de Zé e da trilha é que conseguimos parar para respirar. Mas o medo não passou. Sabíamos que aquela criatura ainda estava lá, na serra, esperando a próxima lua cheia para voltar a atacar. Não consegui dormir por semanas e a sensação de estar sendo observado nunca me deixou. A história de Zé do Bico e do lobisomem da serra se espalhou pela região. Ninguém mais ousava subir naquela serra durante a lua cheia. Dizem que quem vai lá depois do anoitecer nunca mais volta, e os mais velhos juram que até hoje, nas noites claras de lua cheia, é possível ouvir o uivo de Zé ressoando pela serra. Alguns afirmam ter visto pegadas enormes ao redor da velha casa dele, como se ele ainda estivesse por lá, esperando por mais vítimas. Eu nunca mais voltei para aquela serra, e hoje, quando olho para o céu durante a lua cheia, me pergunto se aquela coisa ainda está lá, esperando pela próxima pessoa que se atrever a se aproximar. O que eu vi, o que senti naquela noite, nunca sairá da minha cabeça. E eu sei que o lobisomem da serra ainda está por aí, pronto para fazer a sua próxima vítima. Se você gostou desses relatos, não se esqueça de deixar seu like, comentar o que achou e se inscrever no canal para não perder nenhuma história. Ah, e se você assistiu até o final, deixe um emoji de fantasma nos comentários. Assim eu saberei que você é um dos corajosos que enfrentaram as histórias até o fim. E se quiser fazer parte da nossa comunidade e ter acesso a benefícios exclusivos, torne-se membro do canal.